Amigos da Gerdau, vamos hoje fazer a revisão da performance do fundo da Gerdau Previdência, que é a Western Asset Administra. Meu nome é Marcelo Guterman, sou especialista de investimentos e vamos revisar aí esse segundo semestre. É um semestre bastante complicado para investimentos, principalmente na renda fixa, mas, como veremos, o fundo da Gerdau Previdência que nós administramos apresentou uma performance bastante superior ao CDI. O CDI foi baixo, né, esse semestre, ainda foi baixo. Nós estamos no processo de aumento da Selic, mas como média a Selic ainda rendeu nominalmente bem abaixo da inflação, mas o fundo acabou rendendo acima do CDI. O que tivemos nesse segundo semestre foi uma conjunção de fatores que fizeram com que o Banco Central mudasse de maneira bastante significativa a sua atuação. Para vocês terem uma ideia, 6 meses atrás, o mercado achava que o Banco Central iria subir a Selic até 6,5% esse ano, e hoje o que nós temos é um consenso de que a Selic vai ser elevada pelo menos até 11, 11,5%, e várias casas aí falando acima de 12%. O que aconteceu nesse meio tempo foram basicamente duas coisas. A primeira, as surpresas bastante negativas em relação à inflação. Nós vínhamos de choques de commodities, preço de commodities, preço de alimentos, de rupturas em cadeias produtivas. Isso provocou uma onda inflacionária bastante importante e que nós achávamos, o mercado, de maneira geral, achava que ia ser mais provisório do que efetivamente foi. Então isso acabou contaminando expectativas de inflação e realimentando o processo. E isso fez com que as taxas de inflação continuassem a subir até agora, né? Até enquanto a gente fala, nós estamos aí no pico inflacionário do ano de 2021. Então, esse foi um primeiro fator importante. E o segundo fator, bastante importante, foi a questão fiscal. Toda a discussão em torno do teto de gastos, da regra do teto de gastos, como isso iria ser conduzido no evento que o nosso ministro da Economia chamou de meteoro dos precatórios, né, que aconteceu aí no final de julho, e toda a discussão de como iria se pagar isso, como não se iria pagar, e aí você junta o desejo de se estender o auxílio para o ano que vem, né, não o auxílio emergencial, mas o que se convencionou chamar de Auxílio Brasil, e tudo isso num contexto de contas públicas bastante apertadas. E o que se viu nesse processo foi a decisão de mudar a regra do teto de gastos, e que acabou estressando de maneira bastante expressiva a taxa de juros, a curva de juros, principalmente no mês de outubro. O que aconteceu, como a gente pode ver aqui na tabela de rentabilidade, é que o fundo da Gerdau Previdência acabou passando ao largo desse processo. Houve sim alguma perda com relação a essa subida de taxa de juros, mas nós vamos ver que essas perdas elas foram mais do que compensadas pelos ganhos em crédito. Então, como podemos observar aqui nessa tabela, a performance do fundo no terceiro e no quarto trimestres foram, pelo menos até novembro, foram acima do benchmark, acima do CDI, de maneira até bastante expressiva, principalmente no terceiro trimestre. Nesse outro gráfico, nós podemos observar a atribuição de performance, né? Nos últimos 3 meses e mesmo no ano, nós vamos observar que o grande agregador de valor para o fundo foi o crédito. Nós perdemos um pouco nas nossas posições pré-fixadas, mas isso foi mais do que compensado pela nossa posição em crédito. Então, a classe de ativo crédito foi
o grande vencedor desse ano, e o fundo da Gerdau Previdência estava bem posicionado nessa classe de ativos. Antes de entrar no crédito, vamos ver aqui um pouco sobre a nossa posição em risco de mercado, na taxa prefixada. O que nós vamos observar aqui nesse primeiro gráfico, na linha vermelha, é a nossa exposição às taxas de juros. E o que podemos observar é que essa linha vermelha, que é essa exposição, ela veio sendo reduzida no segundo semestre. Ela já havia sido reduzida no primeiro semestre e foi reduzida ainda mais no segundo semestre. O que indica que nós, na medida em que o mercado foi piorando, a percepção de risco foi piorando, nós decidimos diminuir a exposição. Então, essa perda, por conta da subida das taxas de juros pré-fixadas ao longo do segundo semestre, ela teve um efeito pequeno no fundo, porque justamente nós recolhemos as velas, nós diminuímos o risco e mesmo com essa subida bastante significativa das taxas de juros, o fundo perdeu menos, perdeu pouco em relação ao restante da carteira formada por crédito. Falando então em crédito, a carteira de crédito, como nós podemos observar nesse gráfico, ela está rodando a CDI mais 1,78 hoje, e do ponto de vista da carteira como um todo, CDI mais 1,12, que é que a gente chama de running rate da carteira, né? Quer dizer, aquela taxa que vai ser produzida pela carteira ao longo do tempo se nada mais mudar, né? Se as taxas continuarem nesses atuais patamares. É um running rate bastante interessante. Mesmo considerando uma Selic aí de 11%, 12%, render 1% a mais é alguma coisa significativa. A nossa carteira, nesse gráfico aqui, nós podemos observar que a carteira de crédito, ela representa 63% de toda a carteira da Gerdau, sendo que grande parte da carteira é single A para cima, né? É A para cima. E é uma carteira bastante conservadora. A grande pergunta que pode surgir é, bom, ok, esse ano foi muito bom, o que nós podemos esperar para o ano que vem, né? Considerando que vai ser um ano difícil para a economia brasileira. Nós estamos com uma projeção do PIB para o ano que vem de 0,6% de crescimento. Nós da Western até estamos na ponta mais positiva do mercado, o mercado como um todo está até um pouco mais pessimista. Será um ano de desaceleração da atividade econômica, e como as empresas vão se comportar, né, nesse contexto. Será que não vai aumentar o risco de crédito? A gente não tem a chance aí de uma quebradeira generalizada. A nossa visão é que as empresas entram nesse ciclo um pouco mais, não é nem recessivo, né? É de um crescimento um pouco menor, com uma saúde financeira muito melhor do que em outros ciclos. Se nós compararmos, por exemplo, com o ciclo de 2015 e 2016, que aí sim nós tivemos uma queda do PIB aí por volta de 8%, coisa que nem próximo disso a gente está esperando, as empresas entraram muito mais alavancadas. Hoje, o que nós estamos observando é a busca das empresas por caixa, por se capitalizarem, vão entrar muito menos alavancadas nesse período de crescimento mais baixo. Então, nós, ainda mais no perfil dessa carteira, né, que é um perfil conservador, que tem exposição a papéis de setores muito estáveis, né, como concessões, utilities de maneira geral, aqueles papéis que são mais ligados ao ciclo doméstico, nós nos desfizemos na carteira, né? Então a gente tem pouca exposição a papéis que dependem mais da atividade econômica. Então, tanto do ponto de vista de risco sistêmico generalizado, da probabilidade de ter uma quebradeira geral, ou do ponto de vista do perfil da nossa carteira, nós estamos bastante confortáveis com a classe de ativo e que deve continuar a render substancialmente acima da Selic ao longo do ano que vem.
Por hoje é só, continuamos à disposição e vamos continuar juntos no ano que vem. Desejo a vocês boas festas e um feliz ano novo. Até mais.